Gênesis 12, chamada de Abraão, é o que muita gente ensina, que Abraão foi chamado no capítulo 12, mas queridos, isso não está na Bíblia. A Bíblia não está apresentando o capítulo 12 como a chamada de Abraão. Então daqui para frente, se alguém fala, Deus chamou Abraão no capítulo 12, ou a chamada de Abraão, ela não acontece ou não aconteceu no capítulo 12, acontece antes. Aí as pessoas me dizem, mas Natanael, a gente não vê nenhuma chamada de Abraão antes, no capítulo 10, capítulo 11, você pode ver, não tem nada, a não ser o relato da parentela de Abraão no final do capítulo 11, mas não vemos essa tal chamada. Mas a Bíblia relata isso, nós vamos comprovar que a chamada de Abraão não está no capítulo 12. Por quê? Porque no capítulo 12, Abraão, até então não era Abraão, ele está na terra de Harã. O certo é Harã, correto. Harã, a terra de Harã. Essa terra de Harã, em português, ele está parado, estagnado, e Deus fala no capítulo 12, ressaltando ou relembrando uma chamada que já havia acontecido. Então não ensine que no capítulo 12 Deus está chamando ou apareceu para Abraão pela primeira vez. Não, senhor. Nós vamos ver isso aqui. Por quê? Porque a própria palavra em Atos capítulo 2, versículo 7, Estevão vai apresentar que o próprio Abraão tinha sido chamado antes de morar em Harã. Primeiro vamos ver ao capítulo 11. Capítulo 11. Olha só. Nós vamos ver aqui no versículo 31. Olha o que diz o versículo 31. Tomou Tera a Abraão. Quem está na frente? Tera, o pai de Abraão. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. A mulher de Abraão era a Sarai, ela era estéril. E saiu com eles, vamos lá, de Ur dos Caldeus. Saíram já de Ur dos Caldeus. Para ir para onde? Para a terra de Canaã. E foram até Harã. Não estavam indo para a terra de Canaã, mas não, eles param na terra de Harã, Harã em português, onde ali ficaram. E tendo Tera vivido 250 anos, Tera é o pai de Abraão, morreu aonde? Em Harã. Vou fazer aqui um mapinha para você entender. Aqui em Gênesis, Bereshit 11, você vai ver Ur dos Caldeus, aqui é a Mesopotâmia. Muito bem, aqui eles morava toda a parentela. E Deus fala com Abraão aqui na Mesopotâmia, antes de falar do capítulo 12. Mas aonde está escrito isso? Já vou ver aqui em Atos 2. Olha só, Gênesis, eles saem toda a parentela. Sai o Tera, sai o próprio Abraão, sai as mulheres, sai toda a parentela, a turma todinha sai. Só que eles param onde? Em Harã. É aqui que se translitera Harã. Vou colocar aqui Harã. Harã em português. Harã, eles param aqui em Harã, está escrito lá no final do capítulo 11. Agora, o rumo era onde? Chegar aonde? Em Canaã. Canaã. O certo é colocar Canaã. Muito bem. Eles param aqui, e aqui ele morre, o Tera morre. Eles estão aqui no capítulo 12, já havia morrido o pai de Abraão, e em Harã Deus volta a falar com Abraão. Ou seja, no capítulo 12 ele está morando em Harã. Você acabou de comprovar isso no final do capítulo 11 e agora no capítulo 12. Vamos agora para Atos. Está bem mais explicado. O próprio Estevão, tomado na unção do Espírito, ele explica isso. Olha o que diz Atos 7. Eu falei 2, mas é o capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 2. Vou anotar aqui rapidinho. Atos 7, versículo 2. Você faz um bolo aqui de tanto número, mas é Atos 7, 2. Diz assim: Estevão respondendo, escute bem,
varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava onde? Na Mesopotâmia. Aqui apareceu, na Mesopotâmia, no capítulo 11. Só que no capítulo 11, na Torá, não está escrito isso. É o próprio Estevão que recebe a revelação e ele fala. Estevão estava cheio do Espírito Santo aqui na Mesopotâmia. E o que aconteceu na Mesopotâmia? Vírgula, antes de habitar em Harã. Antes de habitar em Harã. Leia Atos 7:2. Antes de habitar em Harã. Então, no capítulo 12, ele está já morando em Harã e já recebe uma nova ordem, ou a mesma ordem. Ele ressalta, ele relembra a ordem que já havia recebido na Mesopotâmia. Conclusão dos fatos. O que aconteceu com essa história? Bom, o próprio Abraão, ele recebeu uma chamada aqui na Mesopotâmia, segundo Atos 7:2. Não está relatado na Torá, nem no capítulo 11, nem no capítulo 10, em nenhum lugar. Porém, o que acontece? O próprio Tera pega o comando, como o próprio Abraão tinha tido a visão de ir para Canaã. O Tera tomou o comando e pega toda a parentela. Talvez Abraão se omitiu, ficou calado. Abraão tinha essa característica de mentir, de ficar calado, de se omitir, de falar bem as verdades. E o que acontece? O Tera tomou o comando e sai todo mundo. Sai todo mundo. E Deus havia falado, não, sai da parentela, a tua parentela está aqui em Ur, sai de lá, eu vou te mostrar a terra, vai para lá, e vão em direção a Canaã. Só que nessa parada, Deus diz, stop, pare, parou. Muita gente, aí morre Tera, ficam muitos anos, Abraão não tinha filhos, não teve filho até então porque a Sarai era estéril, e ainda Ló está na turma ainda. Ló não era para ter saído de lá, só deu problema para Abraão. Isso é algo simbólico muito, muito forte. E aqui no capítulo 12, que todo mundo diz, é a chamada, não, ele só vai relembrar e diz, ei Abraão, o que eu te falei, rapaz? Já morreu teu pai? É como se fosse isso, já morreu teu pai e agora você vai continuar aí? Você está fora da minha direção, eu já te falei, sai da parentela, sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Essa terra era Canaã. Então, nós vemos aqui o mover de Deus, isso é uma lição para nós, de como Deus fala com o homem, tem propósitos para o homem, tem desígnios espirituais, tem ministério, chamada, coisas preciosas. E nós somos tão teimosos, gente, somos teimosos, não queremos entender. Olha como foi o processo de tantos anos, desde Ur até chegar em Harã, para poder passo a passo receber comandos de Deus. Mesmo assim, ainda foi teimoso porque levou o Lot com ele e só deu problema. Então, aonde eu quero chegar com isso? Erramos como seres humanos ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o chamado do Senhor e não entender o propósito, o desígnio e obedecer e seguir a linha, a risca daquilo que Deus quer para a nossa vida. O interessante é que aqui no capítulo 12, né, é algo maravilhoso, isso aqui é algo tremendo. Está escrito assim no capítulo 12, já na terra de Harã, diz assim, Vayomer Adonai el Aviram lech lecha. Está dizendo, disse Deus a Abraão, sai. Eu vou parar, sai. Essa palavra sai foi traduzida como vai, ou sai, mas no original não está somente sai. É aí que é onde falta a riqueza do hebraico. A riqueza do hebraico. Por quê? Nessa etimologia, lech é vai, só que não está escrito lech, somente está escrito lech lecha. Lech lecha, vou escrever isso aqui. O lech lecha significa vai para ti mesmo, ou vai por ti. Se fôssemos traduzir certinho, ao pé da letra, seria assim. Disse Deus a Abraão, vai por ti para a terra que te mostrarei. Como assim vai por ti? Ou vai para ti, vai em direção de você, mas para a terra que te mostrarei. Vou explicar. Primeiro, a palavra, vou anotar, transliterar lech lecha. Lech lecha, aqui ó. Lech lecha, com H, lech lecha. Lech lecha. Aí seria Lamed, Chaf,
Sofit, que seria o Raf final. Aqui também, Lamed e o Raf. Esse Lamed aqui é Lech, com 3 pontuações para pronunciar-se Lech, a letra E. E aqui também, Lecha. Aqui o Raf passa a ter esse Kametz para poder ter o som de A. Lech, Lecha. Mas olha o que significa Lech, Lecha. Qualquer um poderia falar, e vai. Vai para onde? Não. Vai para ti. Lech é vai. Quando alguém em hebraico diz vai. Quando eu empurro alguém falando vai. Lech. É para ir. Agora, lecha por ti. Ou para ti. Ou por você. Vai em direção de você. Como assim? Vai em direção de você. Vai para você. Justamente, Deus está falando para o próprio Abrão até então, porque não havia sido mudado o nome dele. Você precisa se encontrar, você precisa entrar no plano que eu coloquei no teu coração e a tua chamada. Qual o problema da gente? Nós temos uma chamada espiritual, nós temos um desígnio de Deus espiritual que o homem humano não consegue discernir. E essa é a grande luta. O homem natural e o homem espiritual é a grande luta do homem. O homem humano vai ver tudo naturalmente, racionalmente e nunca vai entender o propósito de Deus. Então, se há uma grande guerra, além da guerra que temos contra o mundo, contra Satanás, nós temos uma guerra contra nós mesmos. Qual é essa guerra? É uma guerra interior, onde você tem que lutar contra esse homem natural, muitas vezes até carnal, que quer fugir do plano do homem espiritual que Deus preparou. Escute bem isso, porque isso aqui é muito profundo. Essa é uma guerra interna, muito interna. O próprio apóstolo Paulo disse que o homem natural não sabe discernir as coisas espirituais. Já vou ler aqui em Coríntios como ele apresenta essa batalha. Mas o que acontece quando Deus fala para Abraão? Sai e vai por ti. Está dizendo, vai buscar o perfil do homem que eu planejei, dos propósitos que eu planejei. Ou seja, vou falar por mim, existe um homem natural, né, que deve morrer a cada dia, que é o Natanael natural, só que existe o Natanael espiritual. O Natanael espiritual é o que tem o conteúdo da revelação de Deus. O Natanael espiritual é o que tem os planos, os sonhos, a glória, a virtude, o poder daquilo que Deus coloca no meu coração, na minha vida. O Salmo 139, versículo 16, procure lá, diz assim: todos os meus dias foram escritos no teu livro. Há um livro escrito dos desígnios de Deus para a sua vida. Então, essa luta do homem natural, que Paulo o conhece como psúquicos, que é um homem que não conhece a Deus, não entende as coisas naturais, espirituais, mas só as coisas racionais e humanas. Olha só, essa luta acontece todo dia dentro de nós. Preste atenção, eu quero te aguçar aqui, quero te questionar. Acontece às vezes com você, que você às vezes já conhece Jesus, já conhece a salvação, já conheceu a Cristo. Isso é maravilhoso, não esqueça que Cristo é o caminho, Cristo é a porta. Só que Jesus disse, vinde a mim. Essa é uma chamada, quando Ele te faz conhecer a glória da salvação. Você conhece Cristo, só que Ele diz depois, vinde após mim. Então primeiro, vinde a mim, depois, vinde após mim. O que é? Uma caminhada. Jesus disse, estreita é a porta, e todo mundo fala da porta, estreita é a porta, sim, a porta é Cristo, é estreita, e estreito é o caminho também, então há uma caminhada. Esse é o problema, tem muita gente que só conhece Jesus, é apresentado Jesus, mas lhe falta o processo da caminhada, e essa caminhada, logicamente, é o homem espiritual que vai discernir, é onde tenho que me voltar para aquilo que Deus criou em mim. Quando Deus fez o homem do barro, soprou nele, você sabe que soprou o ruach, e surgiu um nefesh, uma alma. Lembra como está escrito, Besselemeno que demuteno, que é imagem e semelhança, nossa imagem, nossa semelhança. O homem se impregnou
da virtude de Deus, dos planos de Deus, só que quando peca ele se desconecta. Então o homem natural é um homem desconectado com Deus. Agora existe dentro de mim uma essência de algo sobrenatural que somente Cristo Jesus pode me trazer de volta. Cristo pode trazer esse elo para fortalecer esse homem espiritual, como diz em Efésios capítulo 4, até que sejamos edificados e cresçamos até a altura de varão perfeito. Então, o homem espiritual tem todo o conteúdo de planos de glória, de bênção, de unção, de planos sobrenaturais, de chamada, de ministério, de serviço, só que muita gente não compreende isso. Quantas vezes você, faço a pergunta novamente, não é que me esqueci da pergunta, está aqui a pergunta. Quantas vezes você está vivendo sua vida corriqueira e você diz, tem algo a mais para mim? Você já sentiu essa sensação? Escreva lá nos comentários se você já tem sentido isso. Você trabalha, você ganha seu dinheiro, cuida da sua família, está na igreja, está cantando, mas lá no fundo, pensa lá no fundo do teu âmago, lá dentro, algo te diz, isso não pode ser somente isso. Vida cristã não pode ser somente isso. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Na sua vida familiar, você olha a sua família, está em bênção, mas você diz, não, deve ter algo a mais. Deve ter algo a mais. Você vê sua vida financeira, o que você faz, tem algo a mais, parece que está faltando sentido. Pois é aí a busca do fortalecimento do homem espiritual. Por isso, Abraão está recebendo o comando, vai para dentro de você, significa olhe para você. Isso qualquer pessoa pode levá-lo para o mau caminho, ou para a heresia dessa doutrina do egocentrismo. Isso não procede, porque a cristandade, a doutrina cristã não pode ser egocêntrica. Nós temos que matar o eu, esse eu maligno, natural, mas o pessoal se esquece que deve levantar outro homem, um homem espiritual. E esse homem, que sou eu mesmo, deve se levantar com autoridade, com bênção, com poder de Deus. Então entenda isso, quando Deus fala para Abraão, vai para você mesmo, não está dizendo você é a salvação de você, não é isso. Jesus é a salvação. A fé de Abraão foi a sua salvação e a crença no Deus Todo-Poderoso. Nós como cristãos, o caminho é Jesus, a salvação é Jesus, mas eu tenho que compreender quem sou eu devo me conhecer. Já conheci a glória de Deus, já conheci a glória de Jesus, agora eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer o Natanael espiritual, eu preciso conhecer os planos de Deus para esse Natanael espiritual, eu tenho que caminhar para o conhecimento desse Natanael, porque o natural, o carnal já morreu, já acabou, já terminou, e agora eu começo a viver essa vida em Cristo Jesus. Oh, aleluia, só Jesus para nos dar isso, queridos. Então, eu conheço gente salva, mas está perdida em si mesmo. Eu conheço pastores, lindos pastores, mas tem crises de identidade. Não é que eles têm que se voltar para a sua personalidade, não é isso, para o seu ego, como falei, mas tem que se voltar para Cristo Jesus, que é o que nos leva a entender o homem espiritual que está dentro de nós. Eu preciso compreender qual é o plano de Deus. Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, não vivo mais eu, era o Paulo humano, era o Paulo na dimensão racional humana, era o natural, até o carnal, mas diz, Cristo vive em mim, ou seja, eu, Paulo, agora tenho uma personalidade em Cristo. Paulo diz muitas vezes, nós temos agora a mente de Cristo, já vou falar sobre isso. Agora minha mente é a mente de Cristo, e se levanta um homem espiritual que vai crescendo até a estatura de varão perfeito. Receba isso, porque essa vida que você está levando é muito além do que você imagina, é muito além aquilo que você sonhou, gente, pelo amor de Deus. Então, se você está sentindo isso, comece uma caminhada de busca. Esse é um processo muito lindo, é um processo muito glorioso, que é a minha identidade em Cristo. Glória a Deus por isso. Eu vou abrir aqui em 1 Coríntios, é isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que diz, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural, psúquicos, aquele que não conhece nada de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Eles são loucura. É por isso que tem gente que começa a entrar nessa dimensão. E se prepare.
porque vai ter assim de gente carnal que vai começar a te perseguir, que vai te chamar de louco. Já me chamaram de doido, já me chamaram de transtornado, já Deus me deu visões, profecias e vivências, e falei coisa que muita gente diz, esse cara está delirando. Pois é, vão preparar calabouços, correntes. Muitos homens sofreram quando entenderam a dimensão do que Deus tinha para eles, que era além da sua vida corriqueira. Levanta, toma café da manhã, vai para o trabalho, vai para a igreja, louva a Deus, levanta a mãozinha, fala em línguas, sei lá, é renovado. Não estou desmerecendo isso, querido, porque com certeza é uma vida fútil perante aquilo que Deus tem para você. Não estou desmerecendo a vida de ninguém, nem a minha vida, não. Mas é possível que alguém esteja dando voltas. É possível que alguém esteja fora do plano de Deus, como o Abraão estava com uma revelação. Deus já havia falado em Ur dos Caldeus, já havia falado com ele. Está em Atos 7:2 a comprovação disso. E agora em Harã, Deus lhe diz: ei, acorda, vai, veja o Abraão que eu preparei, vai para você. Entenda, vai para você e entenda o propósito que eu tenho para a sua vida. Gente, até aqui nem tinha mudado o nome de Abraão para Abraão, Averão para Avraham, nem tinha mudado. Esse é outro mistério, eu vou continuar no próximo estudo. Então, gente do céu, nós precisamos compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque eu preciso compreender quem eu sou, e eu preciso amar a minha existência nesse homem espiritual. Quando o homem espiritual se ama, ele entende o plano de Deus, ele olha para si e ele vê Cristo, como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele se ama, ele entende o desígnio do Senhor. Por isso a palavra diz: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? É por isso que nas igrejas está cheio de gente invejosa. Eu sei que na sua igreja não tem gente invejosa, gente perseguidora, gente murmuradora, tem líderes desviados, tem gente fazendo coisas erradas, atrocidades. Não estou generalizando, porque eu sei que tem um povo santo, lavado e redimido, e há gente de bom caráter que vive a excelência da palavra. É por isso que tem tanta gente fazendo coisas malignas e, Senhor da glória, me faltam palavras. Por quê? Porque é gente que se perdeu dentro da igreja, se perdeu sendo cristã, se perdeu com sua fé e está seguindo só tradições. Algo importante que está no grego, isso sempre me chama a atenção, essa palavra aqui, ó, anota aqui, ethos. Procure sobre essa palavra, ethos. Se você procura racionalmente o que significa a palavra ethos no grego, vai aparecer hábitos, costumes de alguém, a essência de alguém para fazer alguma coisa. Daqui surge a palavra ética. Ética, você já ouviu falar da palavra ética, né? Tem ética ou não tem ética? Ethos. Mas a palavra ética é muito mais do que simplesmente a cultura do fazer, o princípio de fazer algo, ou do hábito. Porque tem muita gente que tem hábito de ir para a igreja, tem hábito de orar, tem hábito, maravilha. Mas ethos é muito mais do que isso. Ethos é quando você faz algo do seu âmago com um propósito santo e você entende que é uma missão celestial. Eu conheço gente que naturalmente tinha sua profissão, beleza, seu corriqueiro do seu meio de vida, modus vivendi, ganhava muito dinheiro. Eu conheço gente, e muita gente já criticou, largou a empresa, largou tudo e foi embora, sabe para onde? Para a África, e está lá passando dificuldade, pegando malária, só que o cara está feliz. Isso fez com que muitos homens saíssem para muitos lugares, largassem tudo, a comodidade. O que aconteceu com esses homens? Não estou dizendo que todo mundo tem que ir para um lugar assim periférico para poder fazer a vontade do Senhor. Não. Há muitos propósitos e chamados de Deus. Mas o que aconteceu com esse tipo de pessoa que recebeu essa chamada? Ela entendeu o ethos, o propósito de vida. Ela entendeu a chamada sobrenatural, largou, tinha tudo, tinha casa, muitos até moravam em mansões, largaram tudo e foram fazer a obra. Isso está raro hoje em dia, está muito raro. Meu pai mesmo quando saiu nos anos 50, o campo missionário foi para uma ilha, a ilha Robinson Crusoe.
Ele larga uma empresa, larga um açougue, um comércio que estava muito próspero, larga e sai com a primeira esposa que vai falecer no campo missionário. Com 8 filhos, larga tudo e vai fazer a obra. Essa mulher morre na ilha, é enterrada na ilha, louvado seja Deus por essa bênção que eu tenho na minha família, de um homem que largou tudo. E depois, mais para frente, sozinho fazendo a obra, passou lutas, dificuldades, com 8 filhos vivos fazendo a obra missionária. Mais para frente, casa-se com a minha mãe por uma revelação, e minha mãe assumiu um lar de um viúvo de 8 filhos, imagina. E aí tem mais 8 filhos que somos nós. Meu pai gerou 16 filhos ao todo. Minha mãe agora assume o lar e gera a gente. Foram se casando e ficaram no Chile, e recebe em 1986 para 87 uma chamada para vir para o Brasil. Quando meu pai recebe a chamada, larga tudo, e pega nós 8, e a minha mãe, 10 pessoas, e como se diz aqui, mete as caras e chega no Brasil por uma chamada, chamaram ele de doido, você é louco, você vai morrer de fome, quem vai te sustentar? Nós estamos aqui para a glória do Senhor. Isso está faltando na igreja, gente que entenda o ethos, o propósito do fazer com essência. Isso tem que nascer do teu coração. Sabe o que está acontecendo na igreja? Está cheio de zumbis, às vezes, aqueles cara mórbida. Eu prego às vezes e vejo gente com a cara mórbida, parece que morreu e esqueceram de enterrá-lo. Estou revoltado. Hoje eu preciso falar, tem gente que perdeu-se na essência, perdeu-se na sua chamada, perdeu-se com Deus, perdeu de buscar e levantar esse homem espiritual que se edifica. Olha para você, Abraão, olha para você, está ali dentro de você, eu coloquei dentro de você essa chamada, eu coloquei dentro de você a glória de sonhos espirituais, de conquistas espirituais. O que você está fazendo aí, rapaz? Larga tudo aí em Harã e vai embora para a terra que eu te mostrei. Você está perdendo o tempo, é isso que Deus está falando. No capítulo 12, Deus está só relembrando o que já havia falado na Mesopotâmia. Olha só, outra palavra que me chama muito a atenção é o que aparece aqui quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler, diz assim: o homem não discerne as coisas espirituais. Olha o 15, porém o homem espiritual, 1 Coríntios 2,15, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha a convicção de Paulo. Paulo está falando dele aqui. Não é julgado por ninguém. Quem pode julgar o homem que está dirigido na direção do Espírito, levantando esse homem espiritual que é guiado pela revelação de Deus? Ninguém. Quem pode falar para alguém, esse cara está indo para o lugar errado? Agora, não faça coisas humanamente, que vai se arrebentar. Você tem que descobrir esse elo primeiro e fazer coisas certeiras. Ninguém pode julgar esse homem porque está dirigido no Espírito Santo. Pois quem conheceu, olha o que diz, a mente do Senhor. Quem conheceu a mente de Cristo? E aqui a palavra mente, outra palavra que me chama a atenção, não aparece psique. Você sabe que mente é psique, psique. Só que aqui não aparece, nós temos a psique do Senhor, porque psique é o racional humano do homem. Mas aparece a palavra nous. Nós temos o nous de Cristo. Nous é muito mais do que mente. Mente é o raciocínio, só que nous é a subconsciência, é o sobrenatural que está em nós, aquilo onde estão depositados os tesouros de Deus. E diz, nós temos o nous de Cristo. Lógico, em português fica a mente, temos a mente, tudo é mente, mas aqui diz o nous do Senhor. E diz aqui, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós porém temos o nous de Cristo. Meu Deus, eu preciso ter o nous de Cristo, eu preciso ter a estrutura do pensar de Cristo. Como descobrir isso? Pois é, isso está dentro de nós, porque nós já o recebemos. A gratuidade, a graça está em nós. A glória do Espírito, a virtude de Deus já está em nós. Nós mergulhamos nessa glória. Jesus nos trouxe para Ele, estamos em Cristo. Agora tenho que descobrir isso. Isso é algo maravilhoso. Então, nós aí passaremos a ter uma vida gloriosa com Cristo. Outra palavra em grego que é diferente, bios, anota aqui, é bios e zoe. Bios é o natural, é o racional.
Bios é a vida biológica. O que é o bios? É eu levantar, eu acordar, tomar café, almoçar, jantar. É o meu bios, biologicamente natural, bios. Você sabe que bio é vida, biologia, estudo da vida. Agora, zoe não. Zoe é uma vida com propósito, vida com Deus. Zoe é uma vida ligada ao plano de Deus. Eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva. Zoe. Então, tem muitos bios por aí, mas são poucos os zoe, porque entenderam o propósito de vida. Então, nós precisamos olhar essa chamada e falar, meu Deus, Abraão precisou ser lembrado ou relembrado que ele tinha uma chamada sobrenatural e se esqueceu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, pelo amor de Deus, e você precisa buscar ao Senhor. Quantas vezes me pego em jejum nos montes, fico dias, semanas, num monte, sozinho, dormindo, às vezes num relento. Por que eu faço isso? E por que eu sou até criticado? Porque é uma necessidade de buscar algo a mais. Quantas vezes tenho buscado ao Senhor e falei, Senhor, até que o Senhor não fale comigo, eu não vou parar de te buscar, orar e jejuar. Até o Senhor falar comigo. E Deus fala. Às vezes está ventando, começa a ventar. No vento se escuta a voz de Deus. No vento Deus fala com a gente. Isso é maravilhoso. Tem gente que nunca teve uma experiência pessoal, real com Deus no cotidiano. E está perdido. Isso me dói na alma. Por quê? Porque tem muita gente religiosa, cega, cheia de maus costumes, que precisa edificar o Cristo e essa mente gloriosa numa renovação santa, ao ponto de dizer, eu sei o que Deus tem para mim e eu estou vivendo o que Deus tem para mim. Que o Senhor te guie, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve a uma nova dimensão. Sabe por quê? Porque às vezes está tudo errado na tua vida. É porque no patamar onde você está, você já devia ter saído há muito tempo. Você devia estar em outro degrau. Deus já me mostrou isso. Muita gente dando voltas e com problemas. E se meteu em tantas coisas malignas. Por quê? Porque no patamar onde você está, não era mais para estar. Sai daí. Era para ter subido já vários degraus de outros patamares. Creia nisso. Que Deus te abençoe em nome de Yeshua.